Temas que já praticamente não existem mais. E os projetos também tinham um certo determinado tamanho. Porém, o que nós vemos hoje é a evolução da própria técnica de gestão. Então, a nossa ideia aqui é apresentar para vocês uma reunião de tecnologias de gestão aplicada a sistemas de automação industrial. Vamos lá. Do que especificamente nós vamos falar? Nós vamos limitar o nosso tema aqui a 3 elementos e nós vamos entender então as fases, isto é, os ciclos, né, da implantação do sistema de automação, que é isso. Nós vamos mostrar qual que é a ideia de como estruturar um plano com as disciplinas de gestão. No caso, nós vamos usar a técnica do PMBOK, que é um conjunto de conhecimentos para projeto. Ela não é única, mas ela é bastante conhecida e ela vai dar um conteúdo muito interessante para a nossa apresentação. E nós vamos falar de como gerenciar a implantação até a entrega desse sistema. O que nós temos de cenário aí da nossa proposta? Né? Então, o que normalmente ocorre? Você tem já um sistema de automação que você vai ter que implantar ele. Já passou pelas fases de viabilidade, projeto básico. Agora nós temos que executá-lo. Você tem um escopo técnico e com esses objetivos, né, e o tempo de execução e o orçamento aprovado. Quer dizer, você tem que montar uma estrutura de gestão. E você tem que estruturar uma equipe de fornecedores e tem que equilibrar naturalmente os interesses do cliente sem perder as linhas de restrição. Ok? Vamos lá. O que é gerenciar um projeto de acordo com o PMBOK? É a aplicação de conhecimentos, de habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto fim de alcançar seus objetivos. Isso é um conceito baseado no próprio guia do PMBOK. Projetos. Aqui tem um estudo, apenas para ilustrar um pouco também. Naturalmente isso varia de cada setor, mas dá para a gente ter uma ideia, e os problemas não são muito diferentes na área de automação industrial. Então aqui tem um estudo que observa que 32% apenas dos projetos eles têm sucesso. 44% eles apresentam um sucesso parcial e 24% são cancelados. E olha só, 189% extrapolam os custos e 222% o prazo, a data. Esse triângulo é muito interessante, ele vai basear toda a nossa estrutura de gestão. Quer dizer, quando você pensa em qualidade de projetos, e esse triângulo de restrição que nós chamamos, ele é baseado no custo, no tempo e no escopo. Naturalmente, a automação industrial a gente vê muito isso. Quer dizer, quando você vai desenvolver um sistema, ele está baseado nesse tripé. E nós vamos ver como que nós vamos utilizar ele aqui na nossa apresentação. Especificamente em automação industrial, então nós vamos aqui criar uma situação de mostrar exatamente como é a questão da implantação. Quando a gente pensa em implantação, a gente já imagina, né, naturalmente, que já passou por toda a fase de planejamento. A gente tem diversos modelos de planejamento. No caso, a gente pode apresentar naqueles gates, né, que seria o FEL1, FEL2, FEL3, enfim. Não é o nosso tema dessa apresentação. Nós estamos passando daqui para cá. A implantação de projetos de automação industrial, a gente colocou aqui uma sequência. Ela pode ser mudada, tem variações, ela não esgota o assunto, é uma sugestão, até mesmo pela experiência e pela técnica nossa, tá? Mas dá para vocês terem uma ideia de como é. Então a gente começa lá fazendo especificação técnica, faz a área de aplicações, faz os projetos dos painéis, encaminha a rede, desenvolve uma arquitetura de redes. Aí você faz a configuração do sistema, do processo, né, do PLC ou SDCD. Aí você tem a configuração do supervisório, você faz a montagem, você comissiona o sistema, parte o sistema, faz uma operação assistida e faz as build do projeto.
Aqui eu coloquei aqui para vocês entenderem algumas contratações, algumas modalidades que existem, né? O EPCM, que quer dizer Engenharia, Compra, Construção e Gerenciamento do Projeto, é uma modalidade de contrato. Outra é EPC, Engenharia, Compras e Construção. Normalmente essa modalidade, o diligenciamento é terceirizado, contratado pela empresa que vai fazer o diligenciamento da obra. Um turnkey, também conhecido como projeto em chave na mão, isto é, a empresa contratada ela faz toda a automação, ela tem que entregar tudo. E o MEC, que são para grandes projetos, normalmente são grandes empresas de automação que fazem essas modalidades, né, chamado de contrato de automação principal. Eles são divididos em fases básicas, que o que a gente tem que entender é o seguinte: ele tem a parte da inicialização, como vemos aqui por sequência, né? Depois você tem o planejamento, depois você tem a parte realmente que é da execução junto com o controle, quer dizer, você controla toda a fase do projeto, depois você tem a fase do encerramento. Então é nessas dimensões de fase que nós vamos estar trabalhando. Um projeto de automação industrial ele passa por todas essas fases, não só de automação, de outros também, mas entendendo a automação industrial, ele necessariamente vai passar por todas essas fases com mais ou menos esses formatos de curva do tempo, que vem do PMI, que é o PMBOK. Então está aqui, colocamos aqui as principais do PMBOK, as áreas de gerenciamento, já está na versão 5.0, que são as principais, e eu vou apresentar para vocês rapidamente o que é a ideia. A ideia aqui não é ensinar PMBOK, não é isso, mas mostrar para vocês que através desse conjunto de conhecimentos, PMBOK não é uma metodologia, ele é um conjunto que você pode aplicar para qualquer tipo de projeto. No caso específico, a gente está focando em automação. Então vamos conhecer um pouquinho, observando aqui então que eu tenho todas as fases, né? E depois aqui nós temos essas disciplinas ou áreas de conhecimento. Vamos ver exatamente o que significa cada uma para a gente poder aplicar na nossa parte de automação. A primeira parte é a integração. O que é exatamente a integração? A integração é juntar as peças, né? Então o que você tem que integrar? Você tem uma série de variáveis que inclui todos os processos que você vai identificar, definir, combinar, unificar as várias, né, as diversas fases desse projeto. Aqui para a gente entender como que foi colocado, eu coloquei aqui para vocês entenderem que nas fases de inicialização, planejamento, execução, controle e encerramento, o que deve ser feito em cada uma dessas fases que você está. Então observe, isso vai servir para todos o restante, que eu não vou explicar novamente a ideia, só vou desenvolver com você. Então, por exemplo, aqui o que a gente tem que fazer na licitação? Desenvolver o termo de abertura. Depois, aqui, no planejamento, desenvolver todo o plano de gerenciamento. Depois, na execução, orientar a gerenciar todo o trabalho. No controle, monitorar todas as fases, realizar o controle integrado e no encerramento, encerrar o projeto. A ideia aqui não é passar para vocês um formulário que funcionasse como uma receita. Não é isso. Cada projeto e cada realidade de vocês podem criar os seus próprios formulários. Existem muitas ideias na internet, mas a principal objetivo aqui é mostrar para vocês que vocês podem seguir uma sequência. Essa sequência ela é consolidada e você cria seus próprios documentos. O pensamento do escopo, né, inclui todos os processos que vai exatamente fazer o quê? Ele vai entregar exatamente aquilo que o cliente quer. Então isso é muito importante, né? Vai incluir todo o trabalho necessário, exatamente do que o cliente comprou. Então isso é o escopo, né? Todos os processos necessários que vai assegurar que esse projeto inclua. Então aqui também o mesmo, o escopo ele está na parte de planejamento e na parte de controle. O outro é o tempo. É o tempo que você tem do projeto, né? Muito simples de entender, mas muito difícil de controlar. Então ele pertence ao planejamento e ao controle, né? Então quer dizer, todos os processos necessários para realizar o projeto no prazo. Os custos, quer dizer, esse projeto ele teve um orçamento, de um determinado valor, e nós temos que fazer esse projeto funcionar com esse custo. Então a gente aplica planejamento também na fase de planejamento da parte orçamentária, e a gente também tem que fazer o controle dos custos. A qualidade é entregar exatamente aquilo que foi que está dentro do escopo, né? Quer dizer, o que é essa qualidade, né? O que inclui, na verdade, todas as atividades, né? As políticas que vai fazer o quê? Que ele tem que satisfazer as necessidades da qual ele foi vendido. Então ele tem que atender
tudo aquilo que foi planejado. Então ele tem algumas fases que estão no planejamento, na execução e no controle. A parte do planejamento e na execução. As comunicações, quem recebe qual informação, quando, em que momento. Então isso é muito importante. Né? Incluir todos os processos necessários para assegurar que todas as pessoas, né, tenham o quê? Informações que elas foram distribuídas, armazenadas, enfim, organizadas de forma a todo mundo entender como que está. Então ela tem na fase de planejamento também, a execução e o controle dessas comunicações. Por mais que você planeje, sempre há um risco em algum momento de acontecer algo de errado, e a gente, na verdade, a grande ideia do PMBOK é mostrar que existe, que você pode pelo menos planejar esse gerenciamento e chegar à mitigação. Por exemplo, se você imagina que vai acontecer algum tipo de problema, que você tenha realmente, como se diz, um plano B, para que você possa ter uma contingência e, se isso ocorrer, você possa disparar uma ação, para que você não seja pego de surpresa. Então esse risco ele tem que ser mitigado, né, para você poder controlar ele. Compras, quer dizer, o projeto de automação industrial ele passa por uma série de compras de equipamentos, de hardware, de software, de diversos dispositivos. Então existe todo um gerenciamento que é feito dessas aquisições. Então todos esses processos que incluem isso. Então ele está no planejamento, na execução e chegando até o encerramento. E os envolvidos. Essa é uma disciplina que ela veio da versão 5.0 do PMBOK, que é muito interessante. Na verdade é gerenciar o quê? Gerenciar que todo mundo que tem interesse no projeto. Há muitos interesses de pessoas, dos clientes, dos investidores, da equipe, do time todo, enfim. Então a ideia é identificar, analisar todas as respostas, né, aos envolvidos dos projetos, para que não tenha, que ninguém fique fora de conhecer exatamente como que está esse projeto, do início ao fim. Então todas as áreas que nós falamos estão aqui também para você controlar. Quais são os benefícios, né? As pessoas perguntam, poxa, por que desenvolver técnicas e disciplinas para que aplicar técnica de gerenciamento de projeto? E isso na automação industrial você vai colher também esses benefícios. Aqui a gente listou alguma que já vem do estudo do PMI, com alguns principais para vocês terem uma noção de que é. Então, quer dizer, o aumento do comprometimento com os objetivos e resultados. Aqui nós estamos por uma ordem de grandeza, né, conforme mostra o gráfico. Então você vai ganhando isso, né? Disponibilidade de informações para tomar decisões, aumento de integração de áreas, melhoria de qualidade nos resultados, é evidente, aumento da satisfação do cliente, né? Ele vai se sentir mais seguro, melhoria do entendimento quanto aos benefícios, né, de tudo isso, a melhoria da otimização de competências, melhoria de riscos, redução de prazos de entrega, o aumento de produtividade, redução de custos relacionados. Observe que é uma série de benefícios se você aplica uma técnica conhecida. Para vocês, porque a ideia da apresentação é tentar trazer alguma coisa prática do dia a dia. Eu listei aqui os 10 principais itens, até com forma de mostrar um pouco de experiência do que a gente faz na prática. É isso, pode ser um pouco mais, um pouco menos, vocês podem tirar e adaptar, essa é a ideia. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes aqui na prática. Então, quer dizer, vamos começar a implantar o projeto? Bom, a primeira coisa que tem que fazer, então você recebe um termo de abertura, tem um termo de abertura, algumas empresas fazem isso como forma de contrato, tal, não importa. Então você recebe oficialmente um termo e vocês façam o quê? Foca no escopo, no tempo e no custo. Isso é muito importante, né? Depois faz uma reunião que a gente chama de kick-off. Na verdade é o início, é o chutar a bola, né? Com todos os envolvidos, já define e acerte todos os detalhes, não pode ter dúvida depois dessa reunião. Entenda que um projeto é estruturado. Todo o projeto ele tem a inicialização, planejamento, execução e controle de ferramenta. Documente tudo. Crie seus formulários, crie seus padrões. Eu mostrei para vocês as 10 disciplinas. Pode usar mais, pode tirar alguma, mas tudo aquilo, você gera documentos. Isso é muito importante. Se você quiser conhecer mais sobre o PMBOK, tem muito material na internet. Entre no PMI, se vocês for o caso, vocês podem se associar. Tem toda uma documentação. Ok? Monte seus formulários de acordo com cada disciplina. Abuse do planejamento. O planejamento é fundamental, é importantíssimo. Né? É o tempo que você tem para analisar tudo. Se puder, use uma ferramenta de internet. Tem algumas ferramentas, softwares para você juntar todas essas peças. Envolva a equipe.
Projetos são resultados gerados por pessoas. As pessoas têm que estar dentro do projeto. Defina a entrega em conjunto. Escute. Isso é muito importante. Escute muito o seu time. Se possível, estabeleça um gerente de projetos. Se você tiver uma pessoa que seja responsável por aquilo, que tenha uma liderança e conhecimento do próprio negócio, que seja a pessoa do negócio técnico mesmo, principalmente, e para controle de risco, dê poderes para essa pessoa. O gerente de projeto ele tem que ter poder para realmente fazer a coisa acontecer. Em automação, na fase de planejamento, estruture todos os tags. Esse aqui é um dos maiores erros que ocorrem em projeto. A gente trabalha com muitos projetos que foram feitos em algum momento com um tipo de tag, o outro foi feito com outro, às vezes não tem tag, os tags não se conversam. Então use uma hierarquia. O planejamento é tudo, dê endereço para tudo, dos equipamentos até cabo. Existe a norma ISA 5.1, procure na internet também, é um documento que gera toda a parte normatizada de fluxogramas, enfim, é muito importante. Use isso. Use checklist para tudo. De projeto, compra, tarefa, entrega, envolva o responsável, faça pequenas entregas. Crie uma lista de entregou, não entregou, está com problema, não está. Documento, isso é muito importante. Esse é um procedimento simples que elimina uma série de problemas, que vai ajudar bastante. Faça contingências do tempo e do custo, na mesma proporção do risco. Envolva o cliente, mostre a mitigação. Tenha sempre um plano B. Projetos muito complexos, difíceis, de alto risco, eles têm que ter contingência. Envolva o cliente, mostre quais são os problemas que podem acontecer, faça cenários, monte seus planos. Caso não ocorra o A, que você tenha o B. Caso o projeto seja muito grande e complexo, use uma empresa de gerenciamento, contrate uma empresa que vai fazer a gestão. Existem empresas especializadas nisso, isso vai ajudar bastante vocês. E busque apoio jurídico em fase de planejamento e execução, caso o projeto seja de alto risco e de alta complexidade. Na contratação de empresas terceiras, treine a equipe nos requisitos. Todos têm que falar a mesma linguagem, mesmo que seja uma empresa terceira. Isso vai alinhar as entregas e vai eliminar conflitos no cliente final que são comuns com empresas de terceira, que são de responsabilidade da empresa contratada. Quer dizer, projetos podem dar problema e às vezes ocorrem alguns problemas e alguns erros. A ideia aqui não é ensinar você a fazer correção de rota, não é nada, mas eu estou pelo menos passar a ideia para vocês de como a gente enxerga quando ocorrem problemas. Eu passei os 3 principais. Corrigindo rota, né? Quando os problemas mais simples ocorrem, quando pequenos imprevistos alteram a rota do projeto. O que você tem que fazer? Faz uma análise corretiva e um plano de tarefa de correção. Solicite uma autorização, e claro, né, existe um gerente de projeto e do cliente, aplica o plano e monitora a ação. É isso. Você vai corrigir a rota e ele vai voltar à rota. Essa é a ideia principal. Planos emergenciais. O que pode acontecer? Às vezes ocorrem problemas maiores que podem comprometer o resultado, é um pouco mais grave. Então o que você tem que fazer? Faz um levantamento de limitadores, problemas, 5 no máximo. Pegue tudo o que está acontecendo e eleja 5 principais problemas. Faça um plano de reversões, com as ações, com os recursos, cronograma e equipe. Apresente e solicite uma autorização, aplique o plano e monitore a ação. Então esses são planos emergenciais que a gente chama. Crise em projetos, esses são os mais graves. O projeto ele entra em crise quando ele pode não ser concluído, por algum motivo, não importa. E aí sim é problemático. Quando acontece, faz um levantamento, faça, né? E defina se haverá continuidade ou não. Então esses problemas são tão graves que pode realmente criar uma descontinuidade, ele não ser concluído. Mas caso ele venha a ter continuidade, faça um plano de recuperação. Use a equipe de recuperação, crie uma força-tarefa somente para isso. Tarefas imediatas, riscos, contingências, é um novo plano, mas é um plano de reestruturar o projeto. Crie indicadores de retomada de rota. Solicite autorização e aplique o plano. Monitore a ação. Então, uma ideia para vocês aí que realmente os projetos podem ocorrer problemas. Eu mostrei para vocês aqui um modelo muito interessante, que é do José Finocchio Júnior, que caso vocês tenham projetos pequenos, que às vezes você fala, poxa, mas o meu projeto é pequeno, ele não precisa de fazer todas essas disciplinas, todo esse planejamento, toda essa análise. Eu sugiro a vocês que usem o modelo Canvas, tá? Procurem na internet, tem aqui o site, é muito interessante, é uma folha só onde você coloca todos os seus itens principais aqui dentro e já vai te dar um planejamento mínimo, altamente eficaz, muito bom e funciona muito bem. Então eu sugiro para vocês, pequenos projetos, utilizar o modelo Canvas e vocês vão se dar muito bem com certeza.
Porque naturalmente é uma evolução de tudo isso, né? Então os gestores técnicos têm o conhecimento formal em gestão. Hoje é comum você ter um gerente de engenharia com conhecimento em PMBOK, né? Então isso é comum, está se tornando comum. O departamento de gerenciamento de projetos é obrigatório para negociação e contratos com clientes. Então o gerenciamento de projetos ele tem que existir dentro da empresa. Então isso caminha para quase uma obrigatoriedade. E o gerenciamento de projetos, ele estabelecer as regras que conectam o negócio à estratégia. Quer dizer, o gerenciamento de projeto ele é um meio, ele é uma ponte que vai ajudar a empresa a chegar nas suas estratégias de negócio. A gente pode concluir aí, né? Na verdade, os projetos sempre existiram, né? O que aconteceu foi uma evolução muito grande nos conceitos de gestão, além de formalização, quantidade de conhecimento disponível para o atingimento de metas, o que propõe, né? Entregando o sistema com alta eficiência e objetivos organizacionais, como estratégia competitiva para os negócios. É, é, espero ter conseguido passar para vocês uma ideia de o que é gerenciar projetos, principalmente com foco em automação. É uma matéria muito extensa e, como o objetivo das nossas apresentações serem curtas, essa até se estendeu um pouco mais. É, porém, vocês têm muito material na internet, estudem, dá para vocês montarem planos muito interessantes. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se vocês adotarem técnicas mínimas de gestão de projeto, a qualidade da entrega dos projetos de vocês, dos serviços de vocês, vão dar um salto enorme, vão mostrar um profissionalismo muito grande, e isso, naturalmente, o cliente vai ser o maior beneficiário. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Boa sorte a todos.